Hello. Boa noite, queridos. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. A gente fica muito feliz, né? A gente sabe que está frio, né? Que está gostoso ficar em casa, embaixo de coberta, tomando sopinha, né? Mas a gente se dispõe a vir aqui para ouvir um pouco, para aprender as coisas do Espírito, que é o que nós somos, né? Nós somos espíritos encarnados momentaneamente nessa matéria. Então, a gente fica feliz de recebê-los. A gente está agradecendo todas as pessoas que estão nos ajudando nas cestas básicas. Está difícil para todo mundo, a gente sabe, né, que é complicado para as pessoas. E a gente, cada vez que vai no mercado, a gente fica assim, meu Deus, não é possível, né? E a gente está tentando ajudar as 80 famílias, né, que eu sei quantos quilos de alimento? 640 quilos de alimentos por mês. Então, quem puder cooperar com um arrozinho, feijão, a gente sabe que está caro, pode ser feijão preto, né? Que é mais baratinho, pode ser lentilha, né? Óleo, leite em pó e açúcar. Então, quem puder cooperar com um item já nos ajuda bastante e a gente agradece. Tá? A gente, inclusive, vai botar no nosso mural tudo que nós fazemos na casa, porque a gente tem muitas pessoas que nos ajudam também monetariamente, os trabalhadores principalmente. Então, a gente vai estar colocando no mural o total de despesa, de aluguel que a gente faz aqui na casa, para a gente dar para vocês uma satisfação de tudo aquilo que a gente faz, que são todos companheiros e irmãos aqui na casa, e a gente divide um pouquinho para cada um e a gente fica mais fácil, né? Então, a gente tem palestras todos os dias, todo mundo já conhece, quem quiser no nosso mural está escrito ali. A gente só queria enfatizar que no domingo nós estamos abrindo trabalho para a mocidade, para os meninos e meninas a partir dos 13 anos, né? Quem quiser trazer os 11, 12, 13 anos. E tem também evangelização infantil todos os domingos. E na sexta-feira o trabalho que é para dependência química, né? Quem quiser, quem conhecer alguém e precisar trazê-los, traz o pai, traz a mãe, a família, e o menino ou a pessoa que quiser vir também, que é dependente, vai ser muito bem recebido. Então é isso, queridos. A gente queria falar que o atendimento ele é importante para nós, né? O atendimento fraterno, para as pessoas que estão com problemas. Na terça-feira, nós aplicamos o passe magnético para todo mundo, né? Mas se a pessoa estiver passando por algum processo um pouco mais grave, alguma coisa que está um pouco mais pesada para vivenciar, passa no plantão, a gente conversa, e a gente não vai dar, né, milagre para ninguém, mas a gente pode ajudar. E também o passe à distância, só é dado para aqueles que passam no plantão, que tem um cartãozinho. Porque a gente precisa explicar o porquê do passe à distância, como é feito, né? O passe à distância é uma doação de amor nosso para aquela pessoa que está lá precisando. E, às vezes, a gente quer aplicar o passe para o vizinho que a gente brigou. Então, a gente não tem esse amor, não tem esse carinho, né? Então, a gente tem que pensar nessa doação de energia, de amor que a gente manda. Então, quem precisar do passe à distância, passa no plantão, a gente dá o cartãozinho, tá bom? Então, é isso, queridos. E os trabalhos da casa estão abertos para quem quiser, né? A gente tem trabalho de rua, que é todos os sábados, que é lanche de rua. Também estão precisando de ajuda, né? E as cestas básicas, que é todo segundo sábado de cada mês, tá bom? Então, agora nós vamos fechar nossos olhos por alguns instantes. A gente sempre lembra que, no momento que a gente adentra um templo religioso, né, não importa qual seja, a gente sempre é recebido por amigos queridos, amigos que estão nos recebendo com amor, com carinho, nos acolhendo. E desde o momento que nós adentramos na casa, nós já começamos a receber a ajuda e o tratamento. Então, nós queríamos, nesse instante, agradecer a todos esses trabalhadores do bem que aqui estão, rodeando a cada um de nós com muito carinho, com muito amor, respeitando as nossas limitações, respeitando as nossas individualidades, mas nos ajudando nesse tratamento que a gente muitas vezes vem em busca dessa ajuda, que o nosso
melhoramento, né, para a gente poder ajudar um pouco melhor aquele familiar que está lá em nossa casa. E a gente aprendendo, a gente conhecendo, a gente consegue dar um pouquinho mais, né, consegue oferecer um pouco mais. Então a gente agradece a cada companheiro amoroso que aqui está, a cada irmãozinho que se presta a estar do nosso lado, que se oferece com carinho para nos ajudar, para nos envolver e para nos fortalecer. Mas eu queria que nós lembrássemos que nós somos criaturas de Deus. Então nós elevamos o pensamento, não para o alto, mas para dentro de nós, que é o Deus que nos habita. E nós agradecemos, Pai, pela vida, pelo dia, por todas as oportunidades que nós temos de aprendizado, por todas as oportunidades que nós temos de podermos estar nesse caminho de evolução espiritual. A gente não gosta de reforma íntima, mas a gente fala da renovação. E a cada dia que aprendemos, nós nos renovamos um pouco mais, e aprendendo cada vez mais, nós vamos nos distanciando desse homem velho que ainda nos habita tanto. Obrigada, Pai, pela sua bondade, por sua misericórdia, por estar conosco sempre. Obrigada, Jesus, irmão amado, que está sempre no nosso caminho, nos dando as lições necessárias. Que essa luz, que essa paz, tudo aquilo que recebemos nesse instante, possa fortalecer nossos espíritos e que possamos ouvir a palestra, ouvir a exposição, né? Que a gente possa ouvir e cada palavra que for falada a gente possa deixar dentro de nós um pouquinho, para que a gente possa refletir, e a gente refletindo, a gente vai aprendendo, tirando o melhor para cada um. Obrigada, querido Jesus, obrigada, amigos amados. Sejam conosco mais uma vez nessa noite. Graças a Deus. Então, a gente vai receber com carinho o nosso Caetano mais uma vez, pela oportunidade de estar com ele e pela disponibilidade que ele tem de nos ajudar. Bem-vindo, querido. A gente vai aprender com os erros, tá, gente? Olá, irmãos queridos, muito boa noite. Que a paz do nosso querido Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre, né? Agradecidos ao Pai, como disse a Sandra, por estarmos aqui, por ter permitido que estivéssemos aqui mais esta noite, não é verdade? E são momentos sublimes, momentos em que nós vamos meditar um pouco, conversar um pouquinho e meditar sobre a nossa vida de espíritos imortais que somos, né? E como vocês não ignoram, assim que nós saímos da mão do Criador, e todos nós saímos da mão do Criador, né? E começamos a estagiar nos reinos menores da natureza, nós já estamos aprendendo. É um processo de repetição que dura bilênios, não é isso? Bilhões de anos, repetindo experiências, para que alcancemos a fase de humanidade. Até então, somos guiados pelo instinto, pelas mãos seguras do instinto. Ao atingirmos o porto glorioso do estágio de humanidade, conquistamos a razão. E com a razão, esse prêmio fantástico, nós adquirimos a responsabilidade, não é isso? A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, outra maravilha. Porque, do contrário, seríamos todos marionetes, não é isso? Então, razão, livre-arbítrio e responsabilidade. O poder de escolha. E quando temos escolhas, o direito de escolher, nem sempre, em função do nosso não saber ainda, podemos errar. E é isso que o texto hoje nos convida a refletir, que é aprender com os erros, né? Pois estamos nessa escola bendita chamada planeta Terra, o nosso querido planeta azul, justamente para aprender, repetir lições, não é isso? Repetir quantas vezes foram necessárias, não é isso? É assim que o Pai demonstra a sua infinita misericórdia para conosco e onde se expressa a sua justiça em toda a sua grandeza, nas várias reencarnações que nos são oferecidas, para que pudéssemos repetir lições e aprender com os erros. Não é bacana isso, não? Pois é. E o texto é da redação do Momento Espírita,
E ele nos lembra já de início que a perfeição ainda é um estado muito distante da nossa humanidade, desta humanidade. Vocês não ignoram. A nossa escola é uma escola ainda de provas e expiações, né? Ou seja, um lugar onde todos que aqui estão, todos os alunos aqui matriculados, estão repetindo experiências para que possam, enfim, decorá-las, né? Agregá-las ao seu ser. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Preste bem atenção, errar não é um escândalo, né? Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Não é isso? Nós estamos trabalhando rumo à perfeição. Não é isso que nós aprendemos com os nossos irmãos espirituais maiores? Né? Esse é o nosso objetivo, nos tornarmos espíritos puros. Né? Mas para isso, precisamos aprender. E nós aprendemos com repetições, e muitas vezes errando, como na escola normal, né? Onde seguramente muitos de vocês cansaram de apagar as lições, né? E repetir, e refazer, né? E a professora ali ao lado corrigindo, não é isso? E nós insistindo até que nós aprendemos, não é isso? Incorporamos. Assim também é na vida espiritual. O texto nos lembra que os espíritos, nós, portanto, encarnamos e reencarnamos infinitas vezes para desenvolver o quê? As virtudes, cujo potencial trazemos em nosso íntimo, a fim de que cresçam, a fim de que cresçamos em vontade, sabedoria e amor, dispondo do nosso livre-arbítrio. Olha só que interessante, esse é o nosso propósito, fortalecer a nossa vontade para que nós possamos saber usar com discernimento a nossa liberdade. Né? E olha aqui a repetição, infinitas vezes. Né? Muitas vezes as pessoas ficam compradas, mas quantas vezes vou reencarnar? Né? Quantas vezes vou precisar? Ora, isso quem vai determinar somos nós mesmos. Na medida em que cabe a nós entendermos a necessidade de incorporarmos as lições o mais rápido possível. Aí sim, nós nos livraremos da roda das encarnações, como nos lembram nossos irmãos orientais, né? Que o objetivo é nos livrarmos da roda das reencarnações, o mais rápido possível. Então depende só de você. Caso não pudessem fazer opções, né, não tivéssemos o livre-arbítrio, seríamos simples marionetes. Como podem optar, né, como nós podemos optar, é natural que nem sempre sejamos felizes em nossos atos. Por quê? Porque ainda somos seres imperfeitos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolvermos a nossa consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. Isso chama-se progresso. À medida que vamos caminhando, adquirindo conhecimento, abandonamos a ignorância e vai aclarando a nossa mente e o nosso ser, as verdades, o esclarecimento. E vamos nos tornando seres mais esclarecidos. Ou seja, diminuindo a nossa possibilidade de errar. Né? É assim que se faz o progresso. Né? A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Olha, atos e pensamentos. Os equívocos são naturais, mas quem transita da ignorância, para quem transita da ignorância para a sabedoria? Então, repetindo, não é um escândalo em si, faz parte do processo. Apenas é necessário, e aí vem o no entanto, né? Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Aqui é que está o ponto. Então nós temos liberdade, podemos errar, faz parte do processo. Só que nós temos que aprender com os erros. Ora, só se aprende com os erros na medida em que você volta para repará-los, não é assim? Não era assim na escola? Né? Nós apagávamos e fazíamos corretamente. Aqui também na vida espiritual.
temos que consertar os nossos erros. E aí sim, a reencarnação, né, permite esse processo, né, nos colocando ao lado daqueles com os quais erramos, né. Não fosse assim, nós não progrediríamos, nós não avançaríamos. Aí está a misericórdia divina e a justiça do nosso Pai. Justamente por isso, constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. Agir assim é como agir como crianças, né? As crianças nunca querem admitir que elas erraram, né? Não fui eu, mamãe, não fui eu, papai, né? Nunca foram elas, né? Foi outro, foi o irmãozinho, foi não sei quem. Nós também somos, às vezes, agimos como as crianças espirituais perante as leis do retorno, a lei de causa e efeito, ou a lei de causa, de ação e reação, como quer André Luiz. Falamos que não somos nós, que o culpado é outro. Aí, como dizia o poeta, é mais fácil dizer, né, responsabilizar o outro, dizer que a culpa é sempre do outro, nunca é nossa, né? Em função do quê? Do nosso orgulho, que ainda habita em nós. Não é isso? Muito bem. Então, aí, ó, qual é o remédio contra o orgulho? A humildade. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Sem humildade, queridos, nós não vamos avançar. É assim que nos ensinam os irmãos. Por isso que a humildade é um antídoto poderoso contra o nosso orgulho. Quem se imagina infalível e superior a todos mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se a atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. A lei que nos empurra é o progresso. É a lei do progresso. Se nós decidirmos usar o nosso livre-arbítrio para ficarmos parados, por vontade própria, não quero evoluir, como muitos dizem, não quero evoluir, eu não preciso disso. O que acontece? A lei do progresso, uma hora, o leva de roldão, né? A revelia, não é isso que acontece? Então ele está chamando a nossa atenção aqui. Por quê? Porque o universo todo é dinâmico, nada está parado ou estagnado na natureza. Tudo está em movimento, não é verdade? Tudo está progredindo. As espécies, até as espécies animais. As espécies animais, lembra ele aqui, e vegetais, aperfeiçoam-se incessantemente. São grandes reinos da natureza, né? Os reinos vegetais, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Também progridem, né? Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Com certeza estamos na terceira configuração, né? Pelo que a gente sabe, né, Sandrinha? Essa configuração que nós temos hoje é a terceira configuração do planeta. Então vocês veem que a coisa tudo muda, né? O planeta muda o seu eixo, né? Ora está assim, ora está assim. E nesse movimento tudo muda. Então tudo é dinâmico. Por isso que, para nós, seres também da criação, o progresso e o movimento se impõem como necessidade de avançar, necessidade de progresso. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Olha só, olha a nossa responsabilidade. Nós somos chamados a sermos agentes do progresso. Então, o Pai nos convida, desde o momento da nossa criação, a sermos agentes no processo todo de criação de toda a nossa casa planetária. E, portanto, estamos intimamente ligados a todo o universo que nos rodeia, né? Então, fazemos parte de uma coisa muito maior. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Olha que interessante esse convite, não é isso? E é isso que nós estamos fazendo, né, queridos? Nós estamos nessa estrada, né, essa estrada bendita que o Espiritismo ajuda a pavimentar, que Jesus traçou as diretrizes, e de lá para cá, inúmeros irmãos estão pavimentando, dando sua contribuição para melhorar essa estrada que nós trilhamos, né? Para quê? Para evoluirmos, para progredirmos, né? Admita a sua imperfeição
mas não se acomode com ela. Olha outro recadinho, né? Saber, sim, sermos humildes, somos imperfeitos, mas não nos acomodarmos com a nossa imperfeição, porque sabemos que estamos condenados à perfeição. Nós temos que buscar constantemente através do estudo, né? Da prática, da atitude, não é isso? Buscar o conhecimento e buscar praticar esse conhecimento. Por vezes, ele nos lembra aqui, por vezes você erra, mas isso é normal. E como erramos, né? Temos que admitir. Erramos porque queremos? Não, porque não sabemos. Muitas vezes somos ainda ignorantes. Ignorância aqui no bom sentido, é aquele de não saber, né? Mas não podemos nos acomodar, temos que buscar o saber. Cuide para aprender com os seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. Olha aí, aqui o convite de novo, para que você não fique inúmeras reencarnações, na roda das reencarnações, correndo atrás do rabo, que nem um cachorro doido, né? Aquela roda, que nem um cachorro maluco, correndo atrás do rabo. Por isso tem que aprender com os erros, porque senão os erros realmente te prendem nos mundos de provas e expiações, né? E você vai retardar a sua candidatura a mundos mais felizes, né? A vidas mais plenas. Bom, e também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Aqui é que pega, né? Assumir as consequências. Porque os nossos irmãos espirituais nos lembram que a vida, às vezes, queridos, não é uma questão de certo ou errado. Mas ele nos lembra que tudo tem consequência. Nós somos livres para usar o nosso livre-arbítrio. Ele já lembrava, Paulo, que tudo me era lícito desse mundo, mas que nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Nós temos que prestar atenção nessa diretriz. Será que isso me convém, né? Num ato, num pensamento? Então, lembremos disso. As consequências. Tudo tem consequências, tá? Boas ou más. E nós temos que assumir. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas. Peça desculpas. Recomponha-se perante seus semelhantes. E aqui entra o semelhante, né? Esse nosso companheiro de jornada. Nossos irmãos espirituais nos lembram que o nosso maior bem neste mundo é o nosso semelhante. E nós ficamos na ilusão, nos enganamos achando que somos bens materiais. Não são. Nosso maior bem é o nosso semelhante. É o único que vai seguir conosco, né? É o único que é perene como nós somos, né? O resto, tudo é impermanente. Sem dúvida é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Claro, você precisa trabalhar o seu orgulho, o seu egoísmo, né? Abafar, né? Trabalhar isso. Então não é fácil, né? Mas, sem dúvida, você viverá para sempre. É isso que nós temos que ter certeza. Que nós vivemos para sempre. Embora seja difícil de acreditar nesse momento. Não é fácil acreditar, né? A gente vê todo mundo morrendo, mas estou vendo todo mundo morrendo, né? Mas o que morre? O nosso corpo, né? O que volta para a matéria? A matéria, não é isso? Nós não somos matéria, nós somos espíritos imortais. Nós temos que realmente acreditar nisso, ter essa certeza, né? Colocarmos, incorporarmos isso em nós, para a gente não perder esse rumo, né? Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Olha só, sábia e pacificada, esse é o nosso desafio. Pacificar a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer pacificar o semelhante, mas nós não temos capacidade de pacificar a nós mesmos, não é verdade? Primeiro trabalho é pacificar a nós mesmos, né? Então, certamente algum dia, você deseja ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Não é aquilo? Essa tarefa é intransferível, não é isso? A tarefa é intransferível, é você que vai fazer. Então, de novo, aqui a gente repete, não dá para transferir para o pastor, para o padre, para ninguém. Para o orador espírita, para o passista, não, é você que tem que fazer essa tarefa. Eles, no máximo, podem te ajudar, não é isso? Te ajudam. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização do seu luminoso destino. Retarda, está vendo? Você não vai para o inferno.
como estava prometido lá atrás. Você só retarda. Né? Você fica como aquele aluno na escola que fica retardando, né, a passagem dele para as séries superiores. É isso? Ele vê os irmãos irem embora e ele ficando. É o que vai acontecer conosco. Todo mundo indo, né, para os planetas regenerados, e nós aqui no planetinha de provas e expiações, repetindo os nossos erros. Só isso que acontece. Ou, quando muito, se a gente for um pouquinho mais revoltado, nós seremos convidados a ir para outra escola, adaptada ao nosso nível evolutivo, não é isso? Onde vamos encontrar as ferramentas necessárias para a gente tomar consciência de que precisa evoluir. O Pai, nos avisa Jesus, não quer que se perca nenhuma de suas criaturas, não é isso? Essa é que nós temos ouvido? Pois é. Compenetre-se em seu papel de aprendiz, olha só, e demonstre boa vontade para com a vida. Tem muita gente que fica naquela, né, de não querer sair do lugar, né, aquela coisa de, não, eu sou mesmo assim, quem quiser que me aceite assim, não é verdade? O que mais que a gente ouve? Não pise no meu calo, né, essas coisas assim. Não seja assim. Procure melhorar-se. Identifique os pontos que você acha que realmente nem você já não está aguentando mais, né? Quanto mais os outros. Né? Identifique esses pontos e trabalhe. Torne-se realmente uma pessoa melhor. Né? A cada dia, devagar, mas trabalhe para melhorar-se. Né? Não se apegue às coisas pequenas, como a vaidade e o orgulho. Né? Vaidade e orgulho realmente emperram a nossa caminhada, atrapalham, nos atrasam. Tá? Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Aprenda, a hora que eles falam, aprender. Frisando que estamos num processo de aprendizado. Ninguém tem esperança, e ninguém promete, muito menos o Espiritismo, tornar você um santo do dia para a noite. Né? Olha, vem aqui, faça isso, você será. Não, nós temos que aprender. O processo de aprender, e é bom que a gente frise, existe um processo de assimilação. Se nós não assimilarmos aquele ensinamento no intelecto e depois baixá-lo no coração, como dizem os nossos irmãos espirituais superiores, não tem como, você não flui. Né? Então, temos que prestar atenção nisso. Aprender passa por esse processo. Um processo intelectual no início e depois um processo que envolve sentimento. Perfeito? Para nos tornarmos pessoas melhores. Né? E aprender a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto, ou seja, nos chamando a nossa atenção para sermos transparentes. Isso? Não vestimos mais máscaras. Porque nós estamos acostumados a vestir as máscaras. Nós fomos acostumados assim, e mal acostumados. Olha, cola esse rótulo na tua testa, ou veste dessa forma, ou ande desse jeito, ou faça tipo, que você vai ser visto como tal. Não, esquece isso. Livre-se das máscaras, né? Dos disfarces. Seja transparente. Deixe que a sua luz realmente livre. Ame e respeite a vida. Amar e respeitar a vida. A vida, às vezes, a gente confunde que é só a nossa vida aqui no reino humano. Não. É a vida integral, hein, pessoal? Toda a vida em todos os reinos, não é verdade? Muito bem. Seja nobre e solidário. Nobre de sentimento, né? De virtudes. E solidário. Por quê? Porque o universo todo é solidário, meus queridos. A gente não percebe, mas tem vários irmãos nossos de outros mundos, de outros sistemas, vibrando por nós e trabalhando muito pelo planeta Terra e por nós, seres humanos, aqui encarnados, para que nós tenhamos tranquilidade nessa nossa escolinha. Né? É verdade? A começar limpando a poluição, né? Limpando a poluição poluição mental, que nós contribuímos, com nossos pensamentos ainda conturbados, desequilibrados. Se não fosse isso, se não tivesse irmãos magnâmicos que limpam a nossa atmosfera, nós já teríamos tornado a vida impossível no nosso planeta. Fora os testes com bomba atômica, artefatos atômicos, nós ainda não controlamos muito bem, não é isso? Já estamos brincando com isso, e eles estão preocupados também com isso. Né? E nós brincando com bomba atômica, né? Com energia atômica, energia da vida. Então, tem irmãos preocupados conosco.
Tem Ismael, o nosso protetor do Brasil, preocupado com o nosso país, com os nossos destinos políticos, social, econômicos, né? Orientando, incentivando os nossos homens, os nossos irmãos que estão no poder, a população em geral, para que sejamos solidários, para que nós alcancemos realmente o progresso. Então nós não estamos soltos, né? Então por isso que eu chamo a questão da solidariedade. Sejamos nós também solidários, né? Façamos a nossa parte. No início pode ser necessária alguma disciplina. No início tudo é difícil, né? Mas depois tudo fica mais fácil. À medida que você pratica, à medida que as coisas, você vai se acostumando com esse exercício. Nada mais será difícil em pouco tempo. Como ele afirma aqui, ó, em pouco tempo, você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Olha, maravilhosa. Bacana, não é isso? Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. Vocês acham que vale a pena lutar? Eu acho que vale a pena lutar, né? E ser realmente, buscar, modificar e aprender sempre. Sempre achar que existe, tudo é motivo de aprendizado, ok? Todos os erros são para o nosso aprendizado. Perfeito, meus queridos? Está aí o recadinho de hoje. Eu espero que isso sirva para uma meditação, porque o texto é muito bom, né? Condensa, né? Resume, né? Muitos conceitos tão necessários para a nossa caminhada. E para terminar, você tem algum recadinho para mim? Para terminar, aqui os irmãos de terça-feira, não sei se estão acostumados, eu sempre termino com uma poesia do livro do Chico Parnaso, do Além Túmulo. Eu, logo que cheguei aqui, já abri assim, quem que saltou na frente? Augusto dos Anjos. Ele gosta de falar para a gente aqui, né? Então eu vou aqui tentar ler para vocês me desculpem, né? Porque... E caiu justamente num texto de Augusto dos Anjos, em poesia, chamado Aos Fracos da Vontade. Olha que interessante, né? Aos fracos da vontade. Então vamos lá. Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal onífero nefasto, com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente eterno esplenda, dando ao teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto das ancestralidades, da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento, em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faz de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde, que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria, mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no bárato da vida, amarrada no catre da miséria. Bacana. Esse é Augusto dos Anjos. Obrigado, Augusto, sempre muito incisivo na sua poesia, né? É isso, meus queridos. Por enquanto é isso. Eu vou ficar por aqui, mas vocês façam as perguntas para o Aquil, que ele está aqui só para isso. Então, alguém quer falar alguma coisa, colocação, Augusto. alguma pergunta? Está todo mundo sabido hoje. Não tem pergunta. É frio. Então eu já vou embora.
Deixa eu falar para você uma coisa. A gente é assim, né? A gente está aprendendo, né? A gente já passou por essa escola diversas vezes e de vez em quando a gente cai no buraco de novo, né? E aí é duro, né? Quando a gente sabe, fica mais difícil, né? Como é que é isso de a gente estar aprendendo, estar sabendo e fazendo? Como é difícil para a gente a responsabilidade, Pois né? saber às vezes ainda não é fazer, não é verdade? Existe uma grande diferença do saber intelectual e o fazer executar. É isso que nós estamos ainda nesta fase, que nós já sabemos. Né? Nós já sabemos, todos nós estamos aqui, não temos mais problemas com isso. Nós já sabemos. Já passamos por escolas no plano espiritual, né? Já temos aquela coisinha dentro de nós já falando qual é o caminho correto. Basta o que agora? Fazer, executar. É a lição de casa, né? Os professores já nos falaram, nós já aprendemos, aceitamos. Agora nós estamos na lição de casa. Exatamente. Estamos fazendo nossos exercícios, por quê? Porque realmente nós devemos ter falhado em algum exame e estamos refazendo as matérias que nós temos que refazer. Então é isso, queridos, é aprender isso sabendo que não basta saber. Nós temos que executar. Ok? Interiorizar, isso que Jesus dizia, né? Temos que interiorizar. E isso só vai com a prática, como ele diz aqui. É uma coisa que no início às vezes é difícil, né? Mas com a prática você vai se percebendo que você está se modificando, né? Que aquilo está realmente fazendo efeito em você. É automaticamente, sem nenhuma imposição, porque senão a gente tem como é que chama aquele povo que aceita a religião e quer impor inclusive aos outros e não a ele mesmo, né? Então começa por aí, que você começa a ver que a pessoa está no caminho errado quando ela quer impor as verdades para os outros, não para ela, não é verdade? Não, se você está sentindo isso, para, repensa, né? Para tudo, como diz o outro, para tudo, repensa. Mas é isso. Cada um tem um caminho, né, a seguir, né? Cada um tem o seu caminho, o seu jeito respeitar. E o seu tempo. O tempo de cada um. Por isso que nós somos livres, né? O livre-arbítrio é para todo mundo, não é só para mim, né? É para todo mundo. Né? Então nós temos que fugir dessa coisa, dessa mania que nós temos ainda de querermos nos tornarmos em tiranos do nosso irmão, do nosso semelhante. A gente precisa aprender que nós temos que mudar nós, não os outros, né? Exatamente, primeiramente. Alguém mais quer fazer alguém quer fazer alguma pergunta? Aquela coisa da Não? Pacificação, né? Não Pacificar quer a fazer uma gente. pergunta? Ali. Eu assinando para ela, mas ela nem me olha. Aquela coisa da pacificação, gente. Pacificar a gente primeiro, tá? Uma pergunta um pouco mais assim genérica, né? Não específica de alguma parte do texto, Sim, mas sim. Nesse aprendizado a gente também tem que fazer a caridade e tentar praticar a bondade. Ser solidário, o que ele fala Sim, aqui. ser solidário. Aonde que a gente acha o limite desse ser solidário quando há uma bondade onde as pessoas vão percebendo e entra no abuso? E aí é onde você vem de deixar de ser bom para ser bobo. Até porque também tem a questão da evolução do outro. E até que ponto essa ajuda do outro, que a gente é constante, e o outro abusa, transformando você em bobo, e você acaba não atrapalhando a evolução dele também. Então, assim, como é que acha o limite disso, de saber onde eu estou sendo bondosa ou boba? Porque eu entendo que, às vezes, o abuso do outro também faz ele não crescer. Eu sei. E isso é difícil, acho que, de achar, não só para mim, para muita ficamos gente. muito preocupados com isso, né, realmente. Poxa, até que quando não estou sendo bobo, cristão bobo, né, como se diz por aí. E que ele é fácil responder essa pergunta. Todos nós temos liberdade. A liberdade do outro, a minha liberdade começa onde termina, onde começa a do outro. Entendendo isso, que todo mundo tem que aprender, realmente você não tem que fazer a tarefa de ninguém. Você tem que fazer a sua. E aí, a gente usa Jesus de Nazaré como espelho. Né? O que ele dizia, a questão do perdão, por exemplo? Né? Ora, até quando tem que perdoar? Né? Pedro perguntava, e Jesus, olha, perdoar sempre. Né? E a questão, poxa, até que ponto eu tenho que perdoar? Ué, até o ponto que não me violente.
Se você realmente, aí que começa a tua liberdade, você percebe? Lembra que é aprendizado? Nós temos que ir aos poucos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então você vai até o seu limite, né? Você vai até o seu limite. Realmente, os nossos irmãos espirituais não pedem que você se sacrifique até a morte de si mesma em função do outro. Não. Você vai até o seu limite, minha irmã. Até onde você olha, até aqui eu posso. Até aqui me é possível. Porque ao passar essa linha, você própria entra em perigo, né? Você começa a se colocar em risco. E, inclusive, com o perigo de desequilibrar-se também. Então, vá até ali. Né? Faça o seu possível. O que já é possível por hoje. E é isso que o texto pede, que nós façamos o que já é possível hoje. Só isso. O impossível realmente não dá. Não é verdade? Então tá bom, o Caetano fica aí até mais um pouquinho, né, Caetano? E a gente tem que ter paciência também de não pedir para os nossos irmãos, e isso é solidariedade, e não exigir dos nossos irmãos aquilo que eles não podem nos dar, tá vendo? É daqui e de lá. Nós não podemos também exigir, tá certo? Meus queridos, boa reflexão para vocês nessa semana, e eu espero imensamente que Deus os fortaleça para continuarem trabalhando nas suas estradas evolutivas, e que Jesus ilumine esse trabalho, sempre. Ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana a todos. Bom frio. Obrigado a você pela oportunidade. Então, queridos, mais uma vez, como o Caetano falou, a gente aprende no decorrer da nossa vida, né, pela vivência um pouquinho só da gente, né, que a gente sabe mais, que a gente só pode ajudar aqueles que querem ajuda, né? E de repente nós estamos ajudando alguém sem necessariamente ela querer essa ajuda. Então a gente tem que começar a perceber até onde ela quer essa ajuda. Porque nem Jesus, né, quando carregou sua cruz, ele teve ajuda, né? O Cirineu ajudou ele alguns passos e voltou atrás porque não era a cruz dele. Então, cada um tem uma meta a ser atingida, cada um tem um caminho a seguir. Então, se a gente começar a fazer pelo outro o que compete a ele, a gente está errando duas vezes. Então, a gente vai parar. A gente tem que sempre ajudar as pessoas, sim. Tem que ser solidário, ser fraterno, né? Oferecer tudo aquilo que a gente pode, mas não fazer por ele, né? Cada um compete fazer o seu, porque é que nós vamos responder por cada um de nós lá em cima. Né? Isso que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, vou pedir mais uma vez que nós vamos agora fazer um momento de amor nosso. A gente recebe, a gente aprende, e a gente agora vai lembrar que nós podemos doar um pouquinho do nosso amor, do nosso coração, a tantas criaturas que se encontram nesse instante, desfavorecidas, não da bondade divina, mas aqui da materialidade. Então, nós vamos pensar, né, em Jesus nesse instante. Como eu sempre falo, vamos mentalizar Jesus de braços abertos, acolhendo a cada um dos seus irmãos de caminhada, cada um dos seus companheiros que estão aqui habitando nesse planeta ainda tão amado no nosso coração. As intempéries, as dores, as tristezas fazem parte ainda do aprendizado nosso de caminhantes nesse planeta, de provas e de expiações. Então a gente lembra que a gente está aqui no aprendizado bendito que o Pai nos ofereceu, para que a gente pudéssemos ressarcir um pouquinho daquilo que nós já fizemos lá atrás. E hoje nós estamos no aprendizado de Jesus. Nós estamos caminhando para seguir um dia os seus passos. Nós estamos caminhando para esse aprendizado bendito de amor, que é o que Ele ofereceu para nós. Todo o amor, toda a solidariedade e fraternidade. Então, vamos mentalizando a figura amorosa desse irmão querido, e vamos emitir do nosso coração sentimentos de amor para todas as criaturas que habitam esse lindo planeta azul. Que a gente possa pedir, Pai, nesse instante, que através da bondade e do seu amor, esses amigos amorosamente possam envolver a cada criaturinha que sofre, a cada irmão que se encontra nesse instante em seu leito de dor, sofrendo dores atrozes. Nós sabemos que a dor é o remédio do Pai, mas a gente pede por cada um, dando a eles o conforto, a esperança. Nós sabemos que companheirinhos nossos estão ainda passando pelo processo de expurgar
de si, do seu perispírito, todas essas dores. Mas somos nós aqui que vamos pedindo ajuda, Pai, para que eles possam ter uma noite tranquila, em paz. Aqueles que se encontram nas ruas, quantos, Pai, abandonados pela sorte, abandonados pela vida, porque se abandonaram também muitas vezes. Mas estamos aqui pedindo por cada um deles, para que eles recebam a coberta, o alimento, para que eles recebam o sorriso de cada um que passa pela rua. Porque muitas vezes nós não temos o que doar, mas a gente olha para o olhar daquele irmão, a gente já vai estar doando muito. A gente vai estar dando esse amor que eles necessitam, esse amor que eles nunca têm. Então a gente vai olhar no olhar desse companheiro e vai envolvê-lo nesse amor de Jesus, esse amor que nós estamos aprendendo. Nós vamos pedindo para as nossas crianças, principalmente para aquelas que se encontram abandonadas, pedindo esmola nos faróis, enquanto seus pais estão sentados, pedindo que eles façam esse trabalho. São criaturas ainda frágeis, Senhor, que necessitam do teu amparo. Que nós possamos vibrar por cada um deles. Nós vamos vibrar por toda essa juventude que se encontra nesse caminho do bem, que trabalha, que faz, que está fazendo muita coisa boa e ajudando. Mas vamos vibrar por aqueles, Pai, que também estão nos caminhos das drogas, dos vícios, dos erros, companheirinhos que também não tiveram o amor e o acolhimento, para que eles pudessem seguir um caminho diferente. Nós vamos vibrar por todos eles. E finalmente, queridos, nós vamos vibrar para aquele companheirinho que está lá no nosso lar, necessitado de todo o nosso amor, do nosso carinho. Vamos envolvê-lo nesse amor. Vamos pedindo ao Pai para que o ajude, para que ele tenha tranquilidade, apaziguando o seu coração, fortalecendo o seu corpo físico, dando a ele toda essa sustentação que ele necessita. E lembrando, queridos, desse nosso país tão amado, essa terra abençoada por Jesus, que com certeza um dia será essa pátria do Evangelho que a gente almeja. Mas depende de cada um de nós, da nossa moral, do nosso envolvimento. Envolvimento na paz, envolvimento na vibração, não entrando nesses debates, nessas coisas ruins que estão acontecendo, porque também fazem parte desse aprendizado da nossa pátria. Que a sujeira precisa sair para a gente poder ser limpa, né? Então a gente vai poder ajudar com vibrações, com amor, não nos envolvendo com a raiva, com a revolta, mas com todo o amor, que é isso que os amigos pedem para nós, que a gente possa vibrar por essa linda pátria Brasil. E voltando à nossa sala, nós vamos vibrando um pelos outros com muito carinho, a companheira que está ao nosso lado, envolvendo-os nesse amor, nessa paz. E assim nós agradecemos, Pai, pelas suas bênçãos, pelo seu amor, pelas oportunidades que recebemos todos os dias quando acordamos. Obrigada, Jesus, por esse lindo país que habitamos, esse lindo planeta que nós habitamos. Obrigada pela oportunidade que estamos tendo nessa encarnação. Que a luz do Pai nos acompanhe durante toda a semana. Que tenhamos uma noite tranquila, serena, de muita luz, de muito amor, com alegria no coração. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigada a cada um de vocês que aqui estão nessa noite. Que Deus abençoe a cada um. E os amigos da internet também.